Mas o Milton, negócio... vamos falar agora com um cara que jogou demais. Como eu disse, ele jogou aqui no futebol brasileiro, jogou bem e depois foi pra Itália, num time de Série B. Ele vai contar a história toda. Teve um problema gravíssimo lá na Itália envolvendo a família, deu a volta por cima, foi contratado pela Roma, que já teve grandes craques brasileiros, o Falcão, enfim, vários craques, o Cerezo, e brilhou na Roma. Acima dele, apenas o Totti. Mas olha, não foi por muito, não. Você esqueceu do Falcão, ou você falou Falcão? Falei, o maior nome, né? O rei de Roma. Milton, maravilhoso ele. Pois é, estamos com o Rodrigo Taddei, brasileiro, começou a carreira no time do Palmeiras ali em 99, 2000, foi campeão da Copa dos Campeões, fazendo gol no Flamengo, inclusive, depois pegou a final, se não me engano, contra o Sport, foi pra Itália, brilhou demais, e é um cara super gente boa, tá na linha pra falar contigo aqui. Muito bem, eu sou sincero como sempre, viu, Taddei? Quando a produção com o nosso glorioso Felipe Melo, entendeu? Anunciou que você também ia participar do programa, eu falei, Wilson Taddei, aquele que jogou até os 82 anos? Não, era um menino lá do Palmeiras e tal. Você tá falando de onde, Taddei? Que prazer falar com você, acho que pela primeira vez, eu tô enganado. Bom dia, Milton, é um prazer imenso, Milton. Eu sempre tive a vontade de falar com você, te acompanho. Te admiro muito o profissional que você é, a pessoa que você é. Pela primeira vez a gente está se falando. Pela primeira vez. Não, Rodrigo Taddei, não Wilson. Todo mundo confundia na época também que eu surgi pro futebol no Palmeiras, né? Pensando que o Wilson Taddei era um familiar meu, mas não era um familiar meu. Eu conhecia só de nome e confundiam também, igual o senhor confundiu agora. Rodrigo Taddei. Muito bem. E você tá em que time agora, rapaz? Você fez um trabalho brilhante na Europa. Não, já aposentou? Já, tô com 43 já. Já deu pra mim. Você vai para a Arábia Saudita, lá é mole. Lá o pessoal recebe ainda? Eles pagam adiantado 2 anos. Aí sim, aí dá pra ir, né? O que você lembra dele, meu caro Guilherme Heredia Cimati Pinto Júnior, ou melhor? Queria que o Taddei começasse contando, né, Milton? Brilhou no Palmeiras, aí foi pra Itália, um pouquinho do comecinho das dificuldades que ele teve lá na Itália pra brilhar demais. E aí, Taddei? Pô, comecei nas categorias de base do Palmeiras, fiz toda a base no Palmeiras, fui em 91 pro Palmeiras com 11 anos, fiquei até os 22, me profissionalizei com 17 para 18, na primeira era do Filipão, né, quando chegou o Filipão, através do Mortosa, que acompanhava as categorias de base, né, me deram essa oportunidade de profissionalizar no Palmeiras, conseguimos profissionalizar, realizar um sonho de menino, ser jogador de futebol. No profissional tive algumas vitórias, algumas derrotas também, como faz parte da vida. Em 2002, no Palmeiras, não conseguimos mais um acordo para renovação de contrato, eu tive que ir para a Itália, através de um amigo meu, que era um ex-treinador meu de futebol de salão. Como na época não tinha muito conhecimento não tinha muita tecnologia, então era mais o boca a boca mesmo, eles não me conheciam porque eu também não tinha seleção, né, não tinha jogado na seleção. Fui para a Itália para um time da Série B, Siena, né, que nunca tinha ido para a primeira divisão. Fiquei 2 meses nos juniores, né? Eu fui no meio do ano, no início do campeonato lá na Europa, né? Fiquei 2 meses nos juniores porque ninguém me conhecia. Aí fui pro primeiro time. E naquele ano a gente conseguiu subir o Siena pela primeira vez na história para a primeira divisão do futebol italiano. Acabei, ao retorno para casa, né? Tive um acidente. Depois do título, voltando para casa em direção ao aeroporto, tive um acidente em que eu perdi meu irmão. Meu irmão mais do meio, né? Somos em 3. E não sabia nem se voltava a jogar futebol ou não. E teve uma história bacana depois no futebol, porque através do Rock Júnior, porque o pessoal que me levou para lá me abandonou tudo, né?
O Roque Júnior, que eu tinha subido pro profissional, ele ainda na época estava no Palmeiras, né? Me ajudou no Palmeiras e me apresentou um empresário lá que acabou me ajudando bastante. Fiquei mais 2 anos no Siena, na primeira divisão. Teve, a princípio, o primeiro ano, fiz um bom campeonato. Como eu falei, né, ninguém sabia se eu ia voltar a jogar ou não depois do acidente, 1 semana em coma. Então ninguém sabia se eu voltaria ou não a jogar. Voltei a jogar. Tive um bom primeiro ano de Série A na Itália, né? Naquela época, um dos campeonatos mais difíceis era o italiano, e com 8 gols e 12 assistências. E através do empresário, que tinha um conhecimento muito bom, apareceu todos os times grandes da primeira divisão, o Milan, a Inter, a Juventus, né, a Roma, a Lazio. Só que, como não tinha muita tecnologia na época, né, eu conhecia mais a Roma e tinha esse sonho de jogar na Roma. Através dos brasileiros, da história dos brasileiros que passaram por lá, né, desde a era Falcão, Cerezo, Cafu, Aldair e muitos outros, né, que a gente acompanhava e admirava. Eu tive essa oportunidade de ir para Roma. E na Roma consegui fazer uma história bonita, ficando 9 anos na Roma. Minha saída da Roma foi devido à mudança de presidente, de propriedade, né? O time foi vendido, né, para os americanos, e eles acabaram tirando todos os jogadores mais antigos do time, inclusive o Totti e o De Rossi, né, que eram as bandeiras do time na época. E eu fui para o Perugia e encerrei minha carreira no Perugia, ficando mais 3 anos no Perugia, na Itália mesmo, e encerrei pela Itália mesmo. Muito bem. Você tá falando de onde, Tadei, por favor? Estou em São Paulo. Hoje estou em São Paulo, eu moro em São Paulo, né? Faço um pouco em São Paulo e um pouco na Itália, né? Mas nesse período aqui eu estou em São Paulo. Domingo hoje, dia de almoçar na casa da avó, na Vila Brasilândia, onde eu nasci, fui criado. E logo a gente está indo para lá para almoçar com a família. Muito bem, muito bem. E você falou do Roque Júnior. Nós somos vizinhos há muito tempo. E um filho dele joga basquete. O sonho dele era jogar basquete nos Estados Unidos. Confesso que eu não sei o que deu. Entendeu? Ele estudava, enquanto no Brasil, com a minha neta, a mais velha, que fez 20 anos. Ela veio de Miami, foi para Nova York para resolver uns assuntos lá e veio para São Paulo. Nós fizemos uma festa legal para ela aqui, na sexta-feira à noite. Apesar que os vizinhos ficaram xingando doidado. É festa de gente... De vez em quando dá para fazer, né? Uma vez, né? Sempre, né? E ela já foi embora. Aliás, ela está no avião agora, com certeza. O Roque Júnior não foi nenhum Figueroa, até por impossível. Mas ele era um back assim, não posudo, sabe? Como o Perfumo do Cruzeiro argentino. Mas esse cara nunca jogou mal. Campeão do mundo. Meio desengonçado, mas ele nunca falhava. Sabe? E a mídia brasileira nunca deu a ele o devido reconhecimento. Entendeu? Muito porque futebol e pouca mídia, né? Porque ele é um cara muito quieto, sabe? Quando tem festa no condomínio, ele sempre tá lá. E ele é muito querido. Todo mundo gosta dele. Entendeu? E ele, naquele jogo, né, o Cimate, na Copa do Mundo, que inventaram um pênalti dele lá, mas ele não cometeu o pênalti, não. O Brasil foi roubado naquela lá. Um grande abraço, Tadei. Seja feliz, tá bom? Obrigado, Milton Neves. Foi um prazer participar, falar com você. É sempre um prazer. Muito obrigado mesmo. Viu, Tadei? Quero fazer mais uma pergunta para você aqui. Falar um pouquinho sobre a sua relação com a seleção italiana. Porque jogou tanto na Itália, Milton. Aliás, eu queria fazer mais 2 pro Tadei. Primeiro que ele jogou muito na Itália e quase foi para a seleção italiana. Isso logo depois da Itália ser campeã do mundo em 2006. Queria que o Tadei contasse essa história pra gente. Era o período, né, que eu estava muito bem na Roma, né? Nós estávamos chegando em todos os campeonatos, né? Chegamos nas quartas de Champions League, fomos segundo italiano, né? Segundo no campeonato italiano, até porque, como eu falei, a Itália naquele período, os jogadores
os melhores jogadores de todos os tempos estavam lá naquele período, né? E daí apareceu essa oportunidade, né? Foi cogitada essa oportunidade de eu ir para a seleção italiana. Como eu estava num período muito bom, mas eu acredito que mesmo que eu não tivesse, eu agradeci muito o pessoal, né? Por cogitar e por querer me levar para a seleção italiana. E porque eu tinha um sonho de ir para a seleção brasileira, né? E não foi possível, até porque quando você não tem ninguém aqui no Brasil para tentar falar o seu nome, você acaba entrando no esquecimento. Muito bem. E eu queria ir na seleção brasileira, mas enfim, a seleção italiana agradeci, até porque também não me arrependo e não me sentia confortável em ir para a seleção de um outro país, roubar o lugar de um. Isso é muito pessoal, né? Eu costumo falar que isso é uma coisa muito pessoal, que muita gente vai, mas isso é uma coisa minha. Ô, Tadei, então foi um prazer falar com você pela primeira vez. Você tem uma história secreta, porque a imprensa brasileira esportiva não deu destaque para o senhor, porque a gente tinha que falar mais, era de Paulo Roberto Falcão, Toninho Cerezo. O Renato Gaúcho estava lá em Roma, e o Renato Gaúcho, nossa, porque xingavam ele, porque ele queria driblar todo mundo, que é o jeitão dele, né? Mas não fez sucesso lá, não. Ele e o jogador do Flamengo também. Os dois foram dispensados. Mas um abraço, Tadei. Felicidades para você, tá bom? Abraço. Obrigado, Milton. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Muito bem.